Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal Família na Verdade. Eu sou o irmão Fábio Rodrigues Pardinho, de Cascavel, Paraná, dando sequência ao assunto construção da sua personalidade. Eu estou explicando aqui como funciona a formação do cérebro de um indivíduo. No primeiro vídeo e no segundo vídeo eu falei sobre... O primeiro vídeo eu falei sobre a história da concepção. O segundo vídeo eu falei sobre a formação da personalidade da criança, os traumas emocionais, aquilo que ela viu, que ela viveu nos primeiros 6 anos de idade, é o que mais impacta no comportamento desta pessoa, tá? Na sua vida foi assim, tá, querido? Então, nesse vídeo aqui, eu vou estar falando sobre o final, os últimos 15% da formação do nosso cérebro, tá? Os últimos 10%, tá? Para que você entenda. Só recapitulando, durante esse vídeo, ou se não ficar muito longo, no outro vídeo, eu vou contar como eu fui curado desses traumas emocionais relacionados à minha infância, né? A maioria deles, os mais traumáticos, assim, que mais atrapalhavam a minha vida, tá bom? A minha maneira de ser. Lembrando, é importante que você se inscreva no canal, comente, compartilhe, ative o sininho e marque todas para receber as notificações e comente também se você tiver alguma dúvida, tá bom? Fique à vontade. Vamos lá, pessoal. No primeiro vídeo eu falei sobre a história da concepção. A história da concepção é a parte mais importante da vida de uma pessoa. É o alicerce, tá? Vamos dizer assim, toda casa, toda construção, ele tem um alicerce. Se este alicerce for mal feito, mal planejado, mal executado, essa construção vai ter problema, tá? Vai desabar, vai rachar as paredes, vai desmoronar, né? Da mesma forma, a nossa vida é uma construção. Se a história da concepção é uma história traumática, não foi uma gravidez planejada, não foi dentro de um propósito de Deus, né? A criança vai sofrer influências e consequências desta concepção desajustada. Agora, se a criança foi gerada dentro da bênção de Deus, a tendência é que essa criança encontre mais rápido a vontade de Deus, o propósito de Deus, ouça melhor a Deus, defina melhor a sua vida, tá bom? A parte ali de 0 a 6 anos também é a parte muito importante, onde a criança começa a interagir com esse ambiente externo. Então a criança tudo que ela viver, ela vai ter como verdade, né? Até os 6 anos, ela vai ter como verdade. Depois que ela entra na fase da... Depois que ela entra na fase da consciência, que é após ali os 6 anos e meio, mais ou menos, aí ela entende que muitas coisas que ela acreditava não existem, né? Tipo, a criança, eu lembro quando eu era criança, eu achava que eu podia voar. Aí chegou uma hora que eu percebi que eu não podia voar. Eu botava um pano aqui e eu achava que podia ser o super-homem, sair voando. Mas daí eu vi que não conseguia voar, né? Mas até os 6 anos eu ainda achava que dava para voar. Então, a criança, ela tem esta visão de mundo até os 6 anos de idade. Depois ela começa a entender que existe uma realidade, tá? Tudo que a criança viveu nesse período até os 6 anos, ali, 7 anos de idade, são as coisas que mais marcam a vida dela. A maneira como ela foi tratada, o ambiente que ela viu dentro de casa, tudo isso vai determinar de uma certa forma. Não quer dizer que isso é assim, é 100% é isso, não. Existem exceções. Mas na maioria dos casos, os filhos vão seguir o exemplo dos pais, tá? Então, até Deus ter misericórdia, como foi na minha vida, e entrar na minha vida, né? Jesus me salvar, que aí eu entender que eu podia agora, eu decidir, eu tomar as minhas decisões. E que muitas coisas que eu vi quando eu era criança não são a verdade, né? Então, eu tive que chegar a uma idade madura para entender isso, né? Mas você demora a entender, principalmente quando você é criado num lar onde tem muita briga, tem vício, tem confusão, tem traição, tem violência,
tem necessidade de alimento, né, necessidade de suprimento, essa família não é assistida, então você vai desenvolver muitos traumas, né, por causa dessas coisas. Hoje eu quero falar dos 6 anos até os 17 anos mais ou menos, que finaliza ali a formação do cérebro, tá? A formação do cérebro. Então, da concepção até o nascimento são 25%. Do nascimento até 1 ano e meio são 25% do cérebro formado, então já são 50%. Do 1 ano e meio até 4 anos são mais 25%, então já tem 75%. Dos 4 anos até os 6 anos, mais 15%, então já fechou 90% do cérebro do indivíduo está formado aos 6 anos de idade, mais ou menos ali, 6 anos e pouquinho. Dos 6 anos até quase 17 anos, finaliza a formação do cérebro. Então aí você agora tem o cérebro 100% formado. Então, dependendo do tipo de ambiente que você foi criado, que você viu, é o tipo de pessoa que você vai ser. Então, o que acontece? Os últimos 10% é dos 6 aos 7 anos. Então, você vê que é um período muito longo. Num período bem curto, você vê que o cérebro é formado. Em um período muito longo, ele finaliza. E depois que você entra na questão ali da maturidade. Tanto é verdade que eu estou falando que quando você é jovem, você não tem medo de ir numa montanha-russa, de andar numa roda gigante, essas coisas. Depois que você passa de uma certa idade, você já começa a ter medo. Né? Por quê? Porque fechou o seu cérebro. Fechou. Né? Fechou. Então, as coisas que você viram nessa fase são as coisas que mais vão impactar na sua vida, são as coisas que mais vão interferir no seu comportamento. Tá? Eu quero ler com vocês um texto da Bíblia para comprovar isso que eu estou falando em relação à tua vida, né? O que a criança sente quando ela está no ventre da mãe. Vamos lá em Lucas capítulo 1, versículo 39. Olha só o que diz aqui. Lucas capítulo 1, versículo 39. Olha aqui o que diz. Miriam, na verdade, é Maria, tá? Porque o nome da Maria, que a gente chama de Maria, na verdade é Miriam, tá? O nome, vamos dizer assim, original. É Miriam, o nome da mãe de Cristo, né? Miriam se preparou e partiu para a cidade da região montanhosa de Judá, onde Zacarias morava, que era um parente dela. Entrou na casa e cumprimentou Isabel, que quer dizer, Elisheva, na verdade, né? Isabel. Quando Isabel ouviu o cumprimento de Miriam, o bebê em seu ventre ficou agitado. Ela ficou cheia do Espírito de Deus e disse em voz alta: quão abençoada é você entre as mulheres, e quão abençoado é o filho em seu ventre. Olha só, elas eram parentes e elas se encontraram, e quando Maria sauda Isabel, o bebê de Isabel, ele mexe, que era João Batista. Ele mexe. Então, a criança, o João Batista, que depois lá na frente foi quem batizou Jesus, Yeshua, né? E quem ele disse, olha, eu não sou digno de amarrar sandália sua. Né? Eu não sou digno, eu tenho que ser batizado por você. E Jesus fala, não, você tem que me batizar para que se cumpra a justiça de Deus. Então Jesus se submete ao batismo de João. João estava ali no Rio Jordão batizando as pessoas. Então você vê que João Batista sentiu ali a presença do Messias quando as mulheres se encontraram, né? Por que isso foi relatado na Bíblia, na história? Porque foi algo muito forte. O texto diz aqui que Isabel foi cheia do Espírito de Deus. O Espírito de Deus tomou a vida dela. Houve ali uma manifestação do Espírito do Senhor. Eu não sei se ela chorou, se ela riu, né? Eu não sei o que aconteceu. Eu sei que o texto diz que ela foi cheia do Espírito de Deus. Quem aqui já experimentou
um batismo do Espírito Santo, uma manifestação do Espírito de Deus, você sabe o que eu estou falando. Né? Eu já tive manifestações em mim de sentir dores de parto, eu já tive manifestações em mim de começar a chorar compulsivamente, né? De sentir aquele peso da glória e da presença de Deus. Então, isso mostra que lá no ventre da nossa mãe, nós sentimos o que acontece no ambiente externo, tá? E isso impacta a nossa vida. Fica comigo, no próximo vídeo eu vou contar para você como Deus restaurou a minha vida. Vou tentar contar de uma forma rápida. Como Deus restaurou a minha vida em relação a esses traumas de infância, coisas que eu sofri no ventre da minha mãe e depois quando era uma criança dentro de casa, tá bom? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o Brasil, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.